Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Que o Mestre Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade e permita o Divino Amigo que nesses instantes em que aqui estivermos possamos adquirir conhecimentos novos, possamos então estarmos mais preparados para enfrentar as dificuldades da vida que todos nós temos que enfrentar lá fora. Possamos sair daqui logo mais tranquilos, de coração leve, serenos, e que os ensinos da noite possam encontrar pouso, morada em nossos corações e se constituir em farol que haverá de iluminar nossos caminhos evolutivos. Nós vamos iniciar. E como sempre, iniciamos com a leitura de uma mensagem. E a nossa irmã vai fazer a leitura para nós, por favor. Boa noite a todos. A mensagem diz: tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor, que se parece eterna, é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz, que se foi, há de voltar. Sofrimento que vem, há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli e Irmão José. Agradecemos nossa irmã Helena por sua contribuição. E a prece inicial está a cargo do nosso irmão Jorge. Boa noite. Vamos então com o pensamento em Jesus dar início, na verdade, um prosseguimento da reunião pública, porque ela começa naquele instante em que começamos a programar a nossa vinda para a casa espírita. Então, nesse momento, em comunhão de pensamentos, vamos rogar esse amparo, essa proteção a todos nós, encarnados e desencarnados,
para que nos fortaleça na nossa fé, na nossa vontade e nos nossos propósitos do bem, sempre, para que não possamos desistir nunca. Esse amparo e essa proteção se estenda a todos os departamentos da Casa Espírita, ao lar de idosos, as salas de evangelização, aos nossos familiares. E Jesus, com a sua falange dos trabalhadores da seara divina, nos fortaleça e nos ampare. Que assim seja. Agradecemos nosso irmão Jorge. E antes de passarmos a palavra ao palestrante da noite, queremos mais uma vez, de forma bem rápida, prometo, lembrar aos irmãos da importância de nós, enquanto estivermos aqui, buscarmos permanecer aqui por inteiro, ou seja, que não deixemos o nosso pensamento vagar, ficar pensando coisas outras, fatos, acontecimentos lá de fora. Então busquemos acompanhar o raciocínio do nosso irmão que irá nos falar, para que nós tenhamos facilidade de compreensão daquilo que ele preparou para trazer para nós nessa noite. E não só prestarmos atenção, acompanharmos o raciocínio dele, mas quando sairmos daqui, formos para casa, que nós consigamos encontrar um tempo lá na nossa casa para a gente parar e pensar o que é que eu aprendi lá no centro hoje, desde a leitura da mensagem, da prece, da palestra do nosso irmão, da palestra final, no passe. Então parar e pensar o que é que eu aprendi hoje lá no centro e raciocinar no sentido de correlacionar esses ensinamentos com a nossa vida diária. O que eu aprendi lá hoje pode ser útil em que ponto da minha vida vai me ajudar a vivenciar melhor os ensinos do Mestre, em que ponto. Mas precisa tirar um tempo, meus irmãos, desligar um pouco o celular, TV, e achar um tempinho para pensar nisso. Não deixe para pensar só na hora de dormir, não, porque a gente acaba dormindo e não pensa. E aí, amanhã a gente já esqueceu um pouco, depois da manhã esqueceu mais, daqui uns dias a gente lembra quase nada. Então, que busquemos tomar esse cuidado. Mas quem vai fazer a palestra hoje é o nosso irmão Antônio. Contigo. Então, boa noite a todos, caros irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa Casa Espírita, aqui no Luz e Caridade. É aqui que nós nos sentimos tão acolhidos, abraçados, mais próximos do nosso Mestre Jesus.
E, dando continuidade aos nossos estudos, capítulo 19, a fé transporta montanhas, chegamos no item parábola da figueira que secou. Uma parábola muito interessante, uma passagem bíblica muito emblemática, vamos dizer assim. E eu, nesses anos todos aí de estudo, de exposição, eu já tive a oportunidade de abordar esse tema umas 3 ou 4 vezes. Então é um tema que eu gosto muito, que me chama muita atenção. Nesses 10 anos aí que eu venho me arriscando, né, doutor Onofre? 10 anos que o doutor Onofre teve a iniciativa e o Paulo de fazer um curso de formadores de palestrantes em 2016, né? Convidou a turma aí para a gente participar e vieram uns aqui se arriscar e estamos até hoje. Então a gente agradece muito por esses 10 anos aí, doutor Onofre. Então é uma passagem que ela é muito marcante, emblemática mesmo, porque é uma parábola que ela não foi uma parábola contada, ela é diferente. Jesus narra as outras as parábolas, né? Parábola do samaritano, do filho pródigo, do semeador, dos talentos e todas as outras foram parábolas narradas, contadas. Esta é diferente, ela é peculiar. Jesus vivencia a parábola. Ele adota essa parábola como um elemento didático para ensinar. E olha só, é curioso que mesmo Jesus ensinando de forma didática, né, sendo o mestre que ele foi, que ele é, ele mesmo vivenciando, mostrando, encenando, os discípulos não compreenderam a parábola, o ensinamento. Então ela é uma parábola que ela foi usada para transmitir um ensinamento e ficou outro ensinamento gravado num lugar. E hoje nós temos 2 ensinamentos morais em cima dessa parábola, pelo menos 2 principais. Então Kardec chama de parábola não porque é uma parábola contada, mas é porque ela é um ato simbólico, vamos dizer assim. Vamos então para a parábola, do jeito que está lá no Evangelho, na Bíblia. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver o que poderia nela encontrar. Foi ver se nela poderia encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No outro dia, no dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vos digo que, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Essa é a parábola da figueira que secou. Essa é a passagem bíblica. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, esses versículos aí. Mas aqui tem uma coisa estranha, a gente lendo assim superficialmente. Jesus, irritado, né, amaldiçoa a figueira por ela não ter figos. Jesus, com fome, olha para a figueira e amaldiçoa ela. Que isso? Tem alguma coisa errada. Ele ainda fala de montanhas. A fé transporta montanhas. O que significa isso? É um pouquinho disso que nós vamos falar aqui nessa noite, meus irmãos. Então, primeiramente, nós temos que falar do comportamento de Jesus, meus irmãos.
Jesus não transmitia seus ensinamentos espirituais somente quando falava, mas, sobretudo, quando se comportava. Jesus ensinava, meus irmãos, não é só com palavras, não. Com gestos, com olhar, com o silêncio, ele nos ensinava. Ele aproveitou cada minuto quando aquele esteve para ensinar e deixar suas lições imortais. E a lição da figueira que secou é uma lição imortal, transmitida de maneira simbólica. Então, a figueira é um símbolo de quê? Né? As ações de Jesus têm sempre um sentido superior, um sentido moral que exige de nós um esforço para que compreendamos. É por isso que nesses 10 anos que eu disse de caminhar aqui nas exposições, eu abordo essa parábola, mas a cada vez que eu estudo esse tema, eu descubro coisas novas, coisas que eu não tinha percebido anteriormente, né? Então isso nos mostra que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é progressista, o estudo é progressista. Não que tenha nada escondido, não que seja códigos escritos, mas é porque a gente amadurece um pouquinho mais quando a gente vai estudando. É progressista o ensino espírita, né? Os milagres de Jesus, então, meus irmãos, essas passagens que tem no Evangelho, elas são todas simbólicas. Kardec afirma no livro A Gênese, no capítulo 15, que milagres, na verdade, não existem. São leis naturais desconhecidas por nós, né? Então, o milagre, como nós o conhecemos, ele não existe. Tudo tem uma explicação. Se ainda não tem uma explicação científica, é porque nós ainda não avançamos naquele sentido. Na manipulação dos fluidos, tem muita coisa que a gente desconhece. Então, nós precisamos estudar a Gênese para compreender alguns fenômenos, alguns milagres. E o Espiritismo, ele desloca o foco. Ao invés de focalizar no fenômeno, no milagre, ele foca no ensinamento moral, né? Enquanto as pessoas se perdem impactadas com o fenômeno, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos ensina a observar o que realmente importa, que são os ensinamentos. Alguns exemplos de passagens bíblicas ditas como milagres. Por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. Isso de fato aconteceu. Temos que estudar a Gênese para ter um olhar mais apurado sobre esse assunto. Mas isso não importa saber se isso aconteceu ou não. O que importa saber qual é o ensinamento moral por trás do símbolo da água convertido em vinho. Qual foi o ensinamento que Jesus quis ensinar aqui nesse momento lá para os discípulos? Poucas pessoas sabem qual foi o significado da transformação da água em vinho. Jesus estava numa festa de casamento, nas bodas, de casamento, e o vinho acaba no meio da festa. Olha o constrangimento para o noivo, para a noiva, para os donos da casa. Pensa, a gente no meio da festa acaba a comida, o banquete, a bebida. Hoje é fácil, a gente liga no supermercado, no Disque Bebidas, entrega lá, tá tudo certo. Mas na época, o vinho vinha quilômetros e quilômetros de distância. Olha o constrangimento. Então Jesus, o primeiro ato simbólico de Jesus que está na Bíblia, ele tem o intuito de servir. Servir. Ele não foi um ato para mostrar o poder de Jesus. Enquanto as pessoas se impressionam com o milagre, a doutrina espírita mostra a atitude de servir um amigo. Olha só, o ensinamento moral escapando desse milagre. Está lá no Boa Nova, Humberto de Campos nos conta dessa forma. Então, a verdadeira grandeza espiritual está no perceber a necessidade do outro. No caso, Jesus percebe que o amigo estava aflito. Outro ato simbólico que Jesus pratica, acalmar a tempestade, andar sobre as águas.
Essa aí é uma passagem que está lá nos evangelhos. Mas qual é o ensinamento moral por detrás do milagre, do ato extraordinário? Ter convicção de que não estamos sozinhos, ter fé nas horas difíceis, diante das provações. Isso é o ensinamento por trás do milagre. Toda tempestade passa. Jesus, quando ele estava ali acalmando o mar em fúria, ele quis mostrar que toda tempestade passa. Todo problema passa, toda dificuldade passa. Ter fé, confiança, não hesitar, acreditar. A crucificação é o maior símbolo moral do Evangelho. Muitas vezes as pessoas olham para o momento derradeiro do Cristo, a crucificação, e ficam doloridas, achando que aquilo ali foi muito sofrimento, que não tinha necessidade daquilo. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele vai dizer que a cruz é carregada de símbolos e que poucas pessoas conseguem identificar esses símbolos. Ele diz: no madeiro Jesus ensina fidelidade ao dever cumprido, amor incondicional, perdão absoluto, humildade profunda, renúncia consciente, transformação pela dor, vitória do espírito sobre a matéria. Então, meus irmãos, a cruz não é apenas sofrimento, é a aula suprema do Cristo. E muitas pessoas não identificam isto nesse ato simbólico da cruz. Então, voltando à figueira, que nós estamos aqui para falar da figueira, senão vai passar o tempo e não fala da figueira. Voltando ao ato simbólico, Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. Quando a gente pensa assim, nossa, mas é uma cidade para outra, É nada, 3 quilômetros vai ficar uma cidade na outra, Atravessando ali os montes, os atalhos. Então é uma caminhada pequena, 3 quilômetros. Jesus sai de Betânia, passa pelo Monte das Oliveiras e chega a Jerusalém. Então Jesus convida os discípulos para irem lá, porque era Páscoa, estava próximo da Páscoa. Os preparativos para a Páscoa já tinham se iniciado. Jesus então vê uma figueira ao longe e diz: estou com fome. Porém, ao procurar os figos, não encontra, só encontra folhas. A figueira estava lá verdinha, exuberante, mas só tinha folhas, não tinha um figo. Então Jesus diz: que ninguém coma mais nenhum fruto de ti, amaldiçoa a figueira. Mas um detalhe para os estudiosos, eles pesquisaram, constataram que ali era mês de abril, na época dessa passagem, porque era próximo da Páscoa. Naquele ano, ali era o mês de abril. No mês de abril, não era época de figos. Olha só, não era época de dar figos. E a figueira, ela só dá figos depois que ela dá folhas. Ela estava ali repleta de folhas, anunciando que daria figos, e não deu nenhum figo. Ou seja, ela estava fazendo uma propaganda enganosa, ela estava se equivocando naquilo que ela poderia oferecer. Porque quando a figueira está repleta de folhas, é sinal de figos. Cria-se expectativas, Então essa figueira, ela criou expectativas em quem a observava. Pois bem, no outro dia, Jesus passa, vai para Jerusalém. No outro dia, voltando, continua o ato simbólico. Os discípulos presenciam o milagre, ficaram fascinados com o efeito físico, o material didático, que seria a figueira seca. Pedro fica impressionado com aquela figueira que tinha secado, de um dia para o outro, não tinha nem uma folha mais. Então eles ficaram admirados no poder que o Cristo tinha, E eles não observaram o que aquilo ali significava. Jesus, não aproveitando a compreensão deles, esclarece que se eles tivessem fé, poderiam fazer o mesmo e muito mais. Mas qual que é a mensagem então da figueira?
já que não é sobre fé. Jesus vai falar sobre fé porque eles não compreenderam o símbolo da figueira. A figueira, ela representa, meus irmãos, a esterilidade espiritual. Era uma figueira estéril, não dava frutos. A relação da fé com esse ato da figueira não está no ato simbólico em si, mas está na reação dos discípulos, que eles ficaram impressionados. Então Jesus percebe e vai falar o ensinamento sobre a fé. E aqui é o quebra-cabeça, onde nós montamos o quebra-cabeça. Ele usa o erro de foco dos discípulos para poder ensinar outro ensinamento que seria sobre fé. E ele fala sobre fé. Que fé é essa que Jesus está dizendo aqui? A fé verdadeira, a fé operante, a fé ativa, é a fé que transporta montanhas. Então Jesus vai falar sobre essa fé, vendo que eles não entenderam o que a figueira representava, sobre a esterilidade espiritual, que a figueira não dava frutos, que ela só tinha folhas. Então Jesus vai falar sobre a fé. E o ensinamento está aqui. Há muita figueira por aí repleta de folhas, mas sem figos, por conta da fé equivocada. Tem pessoas que olham para o lado errado, deixam-se impressionar com as coisas exteriores e não veem o foco, o essencial, a lição. E as montanhas que Jesus se refere, são as montanhas, a fé que remove as montanhas do orgulho, do egoísmo, do medo, da culpa, da incredulidade. São barreiras inferiores que impedem a pessoa de frutificar. Então, quantas pessoas se detêm olhando esses aspectos exteriores da religião e não absorvem a essência da religião que professam, que seguem? É isso que é uma fé morta. É essa relação que tem da figueira repleta de folhas, mas sem figos. Jesus une ali esses dois ensinamentos. Mas, voltando para a figueira mais uma vez, por que Jesus resolve fazer esse ato simbólico dessa maneira? Uma parábola vivenciada. Vamos tentar compreender a introspecção de Jesus diante da figueira naquele momento. Vamos pensar, Jesus diante da figueira, olhando para ela, o que estava passando na cabeça do mestre. Essa ida de Jesus a Jerusalém, meus irmãos, ela foi a ida que precedeu a crucificação. Ou seja, alguns dias antes, ele foi para Jerusalém e depois voltou e foi crucificado. Isso deve ter acontecido numa segunda-feira. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado. Ou seja, Jesus estava nos seus derradeiros dias encarnado, na sua presença física entre nós. Chegando em Jerusalém, Jesus vê o templo repleto de vendedores, pessoas comerciando, comerciantes vendendo coisas ali no templo. E Jesus, então, expulsa os vendedores do templo, que é outro ato simbólico também. Mas vamos pensar a sensação dele ali, vendo aquelas pessoas representadas pelos líderes religiosos de Israel, tão endurecidas, pessoas tão endurecidas, com o coração impermeável, preocupadas com os aspectos exteriores, as tradições judaicas, e não observando a essência dos ensinamentos que ele trazia da Boa Nova. Qual que seria a sensação de Jesus, meus irmãos, vendo aquele povo ali endurecido, tudo que ele falara, ninguém compreendera? Então ele não estava com raiva, meus irmãos, não é raiva. Jesus não estava furioso, isso é sentimento nosso. Jesus não amaldiçoou figueira nenhuma. Raiva, ódio, quem sente é a gente, inferior. Jesus não está passivo de sentir isso, não. Isso foi um elemento didático que Jesus usou. Jesus estava, assim, triste pela incompreensão daquele povo, o povo de Israel, que era chamado o povo escolhido por Deus. Sim,
estava triste pela incompreensão. Então vamos pensar como ficaram as expectativas de Jesus diante os seus derradeiros dias aqui na terra. Ele que preparou aquele solo, aquele povo, o Oriente Médio, por milênios, né? Desde Moisés mandou profetas, missionários. Isaías veio e anunciou o Cristo 700 anos antes dele vir. Isaías já anunciava o Messias. Está lá no Antigo Testamento. Chega o momento da sua vinda, o que recebe ele como acolhida? A manjedoura, perseguição, fugindo de Belém para o Egito, enquanto bebê, criança. E no desfecho final, ali no final dos seus 33 anos, o que o aguardava? A cruz. E ele diz de frente à figueira: estou com fome. Dá para entender qual era a fome de Jesus, meus irmãos? Era a fome de resultado espiritual, de avanço moral da humanidade. Era fome de olhar para as pessoas e ver que elas estavam evoluindo. A fome de Jesus era essa. Está vendo o ato simbólico? E esse povo não produziu os figos que Jesus esperava, os frutos. Não atendeu o compromisso. Houve muito investimento espiritual nesse povo, meus irmãos. Então Jesus criou expectativas do mesmo jeito que ele criou expectativas em colher figos da figueira. Mas não tinha, só tinha folhas. Extraindo o ensinamento, indo já para o Evangelho segundo o Espiritismo. O que o professor Allan Kardec tem a nos dizer sobre isso aqui? Kardec vai dizer, olhem só, meus irmãos, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo os meios de serem úteis, não são. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Kardec diz que são figueiras estéreis, todas aquelas pessoas que têm todos os recursos para fazer o bem e não fazem. Têm todos os recursos para serem úteis e não são. Saúde, tempo, recurso financeiro, tudo, conhecimento, e não são, não utilizam para o bem. São figueiras secas, que só têm folhas. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui, meus irmãos, com essa lição. Porque muitas vezes a gente pode achar que esse ensinamento aqui é para alguém lá fora, é para os nossos irmãos de outras religiões, que são apegados em dogmas religiosos. Mas não, Kardec fala isso aqui é para os espíritas, é para nós que Kardec está falando isso aqui. Está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E ele chama os espíritas para a responsabilidade. Ele vai falar dos palestrantes que vêm aqui e falam bonito, falam palavras, né, carregadas de emoção, mas e na prática, no dia a dia, na vivência, né? Como está sendo essa exemplificação? Ele chama a atenção para os evangelizadores, para os médiuns. Quem é médium tem mediunidade, tem compromisso. Ele fala que essas pessoas que não utilizam tudo isso são figueiras que só têm folhas, não têm figos. Que ninguém coma de ti nenhum fruto. E aí? Maldição? Será que Jesus amaldiçoou a figueira? Já vimos que não. Isso é escolha, meus irmãos. Escolha. Aquele povo, inflamado pelas lideranças religiosas, não soube escolher. Pelo livre-arbítrio, preferiu a letra ao invés do espírito, o ritual, a essência, a aparência, a transformação, a tradição, a renovação. Preferiram a segurança religiosa, a tradição milenar, do que a coragem moral de se transformarem.
E assim, diante deles, passou a luz da verdade, mas eles não perceberam e ficaram na sombra. Estão lá, né, até hoje, no ano de 5.800 e alguma coisa, aguardando a vinda do Messias, aguardando a vinda do Cristo. E ele passou e eles nem perceberam. Eu fico pensando, então, nesse detalhe aqui, nessa passagem da figueira. Enquanto humanidade, para a gente não apontar o dedo para o povo judeu, enquanto humanidade, se nós tivéssemos acolhido Jesus plenamente, meus irmãos, pensa, se ele não tivesse sido crucificado da maneira que foi, se ele tivesse envelhecido conosco, se ao invés de ele ter desencarnado aos 33 anos, que ele tivesse envelhecido, igual João, o seu único apóstolo que desencarnou por causas naturais foi João, aos 80 anos, algo assim. Pensa se Jesus tivesse vivido até os 80 anos aqui conosco. Pensa se Judas não tivesse traído Jesus, se Pilatos não tivesse lavado as mãos, né? Se ele não tivesse sido crucificado. Pensa qual seria a história da humanidade se nós tivéssemos acolhido Jesus naquela época, meus irmãos. Talvez não estaríamos aqui, estaríamos muito mais adiante, avançados moralmente. Mas não adianta olhar para o passado e lamentar. É preciso caminhar, reparar. Afinal de contas, evolução é isso. Reparação, ação, evolução. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. É um livro extraordinário, meus irmãos. Quem nunca leu, leiam. É um livro muito bom. Vai contar a história do Brasil, nos bastidores, no plano espiritual. Está lá no capítulo 1, o coração do mundo. Jesus chama para a conversa um mensageiro encarregado pelo Brasil, Eliu. E ele questiona Eliu como que estava o andamento ali, né? Os portugueses, as navegações, para descobrir as terras brasileiras, para abrigar o Evangelho, que o Brasil é o país do Evangelho. Então Jesus chama Eliu para conversar e pergunta a ele. Então, esse diálogo aqui, meus irmãos, é extraordinário. Ele tem um ensinamento, um peso, e é um trechinho do livro. Agora, vocês imaginem o que está nesse livro aí, por trás das páginas dele. Jesus pergunta, Eliu, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Então Jesus pergunta para Eliu, onde fica localizado, né, o recanto planetário, onde é o símbolo da redenção humana, Eliu? Aí vamos pesquisar o que significa redenção humana aqui no livro, aqui no sentido aqui, nesse contexto. Redenção, meus irmãos, livramento de situação difícil, salvação. Olha só, Jesus pergunta, onde fica no recanto planetário o símbolo da salvação humana, onde aqueles espíritos estão se salvando de uma situação difícil, se estão se depurando? E ele o responde, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul, se referindo do Brasil. Homenagens, meus irmãos, o que significa essa palavra homenagens aqui nesse contexto? Juramento de fidelidade, subordinação, respeito. Esse lugar de doces encantos, de onde se vem no mundo pessoas jurando fidelidade aos céus por conta do vosso martírio, da cruz. Pessoas endividadas, fica mais ao sul, mestre, se referindo ao Brasil. Olha só. Muitos espíritos, meus irmãos, carregam ainda débitos milenares por conta daquilo que ocorreu no passado. O Brasil é símbolo de redenção, de salvação humana. Aqui é o acerto de contas, meus irmãos. É isso que esses dois parágrafos
lá do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quer nos dizer. E aqui estamos nós, brasileiros, espíritas. Olha só. E Jesus continua. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse as bênçãos de seu Pai, para os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Isso é Jesus falando, meus irmãos. E sabe que árvore é essa que foi transplantada para esse solo brasileiro, meus irmãos? A famosa figueira. A figueira na sua versão 2.0. A conhecida figueira lá, que Jesus olha para ela e diz que está com fome. É a mesma figueira, numa versão 2.0. Então Jesus está transplantando essa árvore de piedade e de amor para o solo brasileiro. Mas ela não vem sozinha, meus irmãos. Ela não vem sozinha. Ela vem com um peso enorme. Ela vem com o peso da cruz. Sabe? E nós não enganemos, meus irmãos. Não enganemos porque nós que acreditamos na doutrina da reencarnação, muitos de nós estávamos lá, sim, na época de Jesus, há 2000 anos. Ou seja, nós não nascemos espiritualmente agora. Nós viemos de milênios. Então, muitos de nós estávamos lá, sim. Sabe? Então, junto com a figueira, vem o peso da cruz para o solo brasileiro. E uma curiosidade, meus irmãos, muito interessante. Isso aqui é ciência, é comprovadamente mesmo pela ciência. O Cruzeiro do Sul, a constelação, né, do Cruzeiro do Sul, ela era vista há 2000 anos atrás, lá de Israel, do Oriente Médio. Ela aparecia no céu lá de Israel. Hoje não mais. Olha que coisa curiosa. Hoje ela é vista aqui do Brasil, do Hemisfério Sul, do Brasil, né? Então por que o Cruzeiro do Sul não aparece lá mais? É milagre? Não, é ciência. Existe um fenômeno, a mudança de posição do Cruzeiro do Sul ao longo dos últimos 2000 anos ocorre devido a um fenômeno astronômico chamado de processão dos equinócios. Então, há 2000 anos atrás, era visto o Cruzeiro do Sul lá. Hoje não mais. Então, Jesus, junto com a figueira, transplanta no solo brasileiro a cruz e essa árvore. Isso é uma curiosidade, meus irmãos. Mas por que eu estou citando isso? Agora o foco está no Brasil, meus irmãos. A lente do Cristo está apontada para nós, marcando no nosso céu a cruz. Olha que interessante. Por que o Cruzeiro do Sul é visto aqui à noite por nós? É para a gente não esquecer, meus irmãos, do nosso compromisso espiritual. É para a gente olhar para o céu todo dia e lembrar do nosso compromisso. Será que nós somos espíritas à toa? Será que teve investimento espiritual em nós? Será que tem expectativas? Será que lá do plano espiritual nós estamos gerando expectativas? Será que a fome de Jesus ela aumentou durante esses 2000 anos? Olha só. Como saber se sou uma árvore boa, então? É hora da gente fazer aquela análise, né? Se eu estou no solo brasileiro, sou a figueira 2.0. É hora da gente fazer a análise. Será que eu sou uma árvore boa? Será que eu estou atendendo às expectativas de Jesus? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos deixa uma mensagem, meus irmãos, extraordinária, falando sobre isso. Para a gente encerrar aqui. Ele diz que como identificar em nós se nós somos uma árvore boa? Ele diz que não é pelo tamanho, fazendo uma analogia aqui, um simbolismo com a árvore. Como identificar se somos uma árvore boa? Não é pelo tamanho da árvore, nem pela configuração
nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim, meus irmãos, pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Como saber se uma árvore é boa, meus irmãos? Pelos frutos. E Emmanuel diz: assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem. O que realmente conta, então, não são as folhas, meus irmãos, são os frutos, são os figos. Nada que é exterior, não é pela superficialidade das nossas atitudes, não é pela epiderme das nossas ações, é pelos nossos frutos. E ele termina: pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Que nós possamos, então, meus irmãos, voltar para as nossas casas, conforme o Dr. Onofre nos disse, refletir sobre essa passagem da figueira. Há 2000 anos, Jesus diz: estou com fome. E a fome de Jesus, será que ela aumentou ou diminuiu? Será que nós estamos produzindo figos, frutos, ou nós estamos nos preocupados ainda só com as folhas? E que Ele nos abençoe e nos ajude a caminhar e produzir frutos, e que assim seja. E antes de passar a devolver a palavra para o Dr. Onofre, só fazer uma divulgação aqui do nosso canal. Todas as nossas palestras são gravadas e postadas no canal do YouTube, meus irmãos. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vai lá. O dia que não puder vir no centro, que tiver alguma ocupação, a palestra fica lá postada, assistam em casa. Tem um QR Code, quem for passar aqui para ir para o passe, já pode escanear o QR Code, já cai lá no canal, é só se inscrever. Compartilha, divulguem. É muito bom a gente poder levar para as pessoas que não podem se fazer presente a palestra. E não só as palestras, tem vídeo do coral, tem vídeo das crianças nas salas de evangelização, das apresentações. Então fica aí o convite. Agradecemos nosso irmão Antoniel por suas importantes colocações, lembranças a respeito do tema. Queremos lembrar aos nossos irmãos, aos nossos irmãos, que as palestras continuam, né? Toda segunda, toda sexta. Na próxima segunda, dia 3, o tema será a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a divina. Esse tema está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os irmãos também sabem, nós estamos estudando na sequência aqui. Então, na segunda, dia 3, esse tema é do capítulo 19, itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem fará a exposição desse tema serei eu mesmo. E na sexta, dia 7 do 8,
teremos um tema especial em razão da comemoração do Dia dos Pais, né? O tema será paternidade, uma missão sagrada de amor. Quem fará a exposição desse tema serei eu também. De forma, meus irmãos e irmãs, estamos todos convidados, convocados para nos fazermos presentes. Certamente que teremos muito a aprender com os ensinos da doutrina espírita. Nós vamos então encerrar a primeira parte para irmos para o trabalho do passe e para fazer a prece. O nosso irmão, presidente da casa, Randos. Boa noite, pessoal. Antes da gente realizar a prece final, gostaríamos de fazer alguns convites. Agora, na próxima quarta-feira, estaremos retornando. Na terça-feira também, né, Antônio? Na terça-feira, estamos retornando os nossos cursos, né? A gente teve um pequeno recesso agora em julho. Então, na terça-feira, o curso Agentes, para aquele que quiser estudar um pouco mais, o curso já está em andamento, mas aquele que quiser estudar, seja bem-vindo, é só chegar a partir das 19h30. E às quartas-feiras, a gente tem o curso de Fundamentos da Doutrina Espírita, né? E com o Dr. Onofre. Então, a partir das 19h30 também. Estudo sistematizado de Doutrina Espírita, tomo 1, que é mais especificamente o livro estudado. O segundo convite, hoje, como temos a prática na nossa casa, a última sexta-feira do mês, a gente faz a comemoração dos aniversariantes. Então, aqueles que puderem permanecer conosco após o passe, é só dirigir ao nosso salão social, que a gente terá um lanchinho ali. Convidamos também aqueles que se sentirem vontade, né, a vontade de cantar. Nós temos o Coral Espírita Mensageiros da Paz, com ensaios todos os domingos. Então, aquele que sentir vontade, quiser aprender, não precisa saber cantar, é só chegar também. Então, fechemos os nossos olhos, com os pensamentos elevados, ainda sentindo as orientações, os ensinamentos do Mestre Jesus em nossas mentes. Agradecemos primeiramente aqui a presença de cada um nos dois lados da vida. Agradecemos a oportunidade de sermos acolhidos aqui nessa casa pela equipe espiritual que aqui conduz as atividades. Agradecemos toda a assistência amiga dispensada a cada um de nós. Senhor Jesus, também agradecemos o amparo e assistência destinadas às nossas crianças que estão nas salinhas de evangelização, aos evangelizadores, todas as equipes e frentes de trabalho da nossa casa, tanto nas áreas doutrinárias como nas áreas assistenciais. Assim lembramos do Lar Espírita José Passos, do Posto de Auxílio à Família, departamentos da nossa casa. Que todas essas atividades também sejam amparadas e abençoadas por Ti. Senhor Jesus, rogamos a bem de cada um aqui, que cada um que adentrar a Câmara de Passe possa receber ali um amparo, assistência, renovação da fé, da esperança, do bom ânimo, que possam ter a certeza que cada um de nós estamos sendo muito bem cuidados aqui. Senhor Jesus, em Seu nome iniciamos as atividades da noite, encerramos a primeira parte, e que assim seja.